Olá pessoal, olha, eu vou dar uma dica legal pra caramba sobre a questão do cálculo do nível de transição, tá certo? Como todos sabem, o nível de transição, como que o nível de transição ele é calculado? O nível de transição é calculado em função da altitude de transição em alguma localidade, né? Ele é determinado pelas cartas, pelos procedimentos IFR. Toda localidade que tem procedimento IFR terá uma TA definida, uma altitude de transição, e em função do QNH local, né, quer dizer, do QNH naquele momento, eu tenho uma tabela que eu tenho que verificar, tem inclusive no nosso livro, tem uma tabela que eu tenho que pegar a pressão e a TA, juntar ali e aí então eu vou encontrar o nível de transição, ok? Ok. Eu vou dar uma dica, você não vai precisar de tabela, você não vai precisar de absolutamente nada para calcular o nível de transição. Porque esse nível de transição normalmente é informado pelos órgãos de tráfego aéreo. Porém, quando eu for operar em localidades que tenha AFIS, rádio, o piloto é obrigado, ele tem que calcular o nível de transição. Pois é, você não precisa da tabela. Ó, só com essa dica que eu vou dar agora. Presta atenção. Então vamos lá. Basicamente, nós temos áreas de alta pressão e áreas de baixa pressão, certo? E o que eu coloquei aqui já antecipadamente no quadro, né? Duas situações, que é a área de alta pressão e a área de baixa pressão. Bom, nós sabemos que quando o QNH informado está acima de 1013, que é a pressão padrão, isso significa que nós estamos em área de alta pressão, tá certo? Então vamos dar um exemplo aqui. Bom, se eu estou em área de alta pressão, então o QNH é acima de 1013. Logo, a isóbara padrão estaria acima do nível do mar, tá certo? Então eu teria a isóbara 1013.2 HPA acima do nível do mar. Isso é tipicamente uma área de alta pressão. Aí é simples isso. Então qualquer QNH que seja acima de 1013.2 é alta pressão. E nesta situação é uma situação favorável, porque o nível de transição vai estar quanto acima da TA? Apenas 500 pés acima da TA. Eu pego a altitude de transição e somo 500 pés e aí eu encontro o nível de transição, tá certo? Aí você fala, poxa Soares, mas por que só 500 pés? Porque você tem uma condição favorável. Você vinha de um nível referenciado ao 1013, certo? E aí, então, você tinha uma indicação que estava acima. Então, basta uma transição de 500 pés, que é extremamente seguro e confortável. Agora, em baixa pressão, qual é a situação que nós temos? Bom, em baixa pressão, eu vou ter uma pressão, então, que está baixa aqui no nível do mar. Então, o 1013, ele vai estar mais embaixo, então. A isóbara 1013 vai estar, ok? A isóbara 1013 vai estar abaixo do nível do mar, porque é uma área de baixa pressão. Vamos dizer que aqui o nível do mar seria 1010, por exemplo, então 1013 vai estar mais embaixo. Essa é uma situação mais complicada, né? Porque como eu venho de nível, eu venho com o nível de voo QNR referenciado aqui, então a minha indicação está com um referencial mais baixo. E como eu vou pousar QNH, ele vai estar mais em cima. Então eu preciso de somar a altitude de transição 1000 pés. Ok? Eu vou precisar somar 1000 pés. Então, o nível de transição será a TA, o nível de transição será a TA mais 1000 pés. Certo? Então, é isso aí, olha. Relembrando, né? Nós temos em alta pressão, o 1013.2 HPA está acima do nível do mar. Isso é uma situação boa. Somos só 500 pés
Até A eu tenho nível de transição em baixa pressão, eu tenho 1013 abaixo do nível do mar. Essa é uma situação perigosa. Então, para calcular o nível de transição, eu pego até A mais 1000 pés. Beleza? Então é isso aí.